Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, espero que todos estejam bem. Sou Luciana Branco, terapeuta cristã, e hoje irei fazer um comentário a respeito do filme A Forja. Então, já de início, eu aviso a você que haverá spoiler caso você não tenha assistido o filme, então fica a seu critério continuar assistindo ou não. Bem, a forja significa a espada sendo forjada e afiada, ou seja, ali, deste filme, só pelo título, dá para imaginar os inúmeros ensinamentos que é possível extrair dessa mensagem, desse filme que parece ser tão simples, mas que ao mesmo tempo é tão profundo, onde você consegue ali extrair inúmeros ensinamentos, possui uma mensagem e uma comunicação extraordinária e maravilhosa sobre fé, sobre posicionamento, sobre mudança de vida, que é a metanoia, sobre transformação da mente, sobre o avivamento e como esse avivamento ele pode se manifestar em pequenos grupos. Bem, o filme se inicia mostrando um cenário onde uma mãe solo cria o seu filho já jovem e o seu filho fica a maior parte do tempo envolvido em jogos online dentro do seu quarto, enquanto a sua mãe trabalha para sustentar a casa. Então ela se demonstra já ali esgotada, cansada, porque o filho está ali de uma certa forma aprisionado dentro daquela situação, daqueles jogos. Ele está praticamente viciado ali e ele não consegue sair do quarto enquanto a mãe assume toda a responsabilidade da limpeza da casa, das finanças da casa, e ela de fato, ainda que ela seja uma mulher de fé, que ela tenha temor a Deus e que ela faça as suas orações, ela se sente ali sobrecarregada. Então, no decorrer do filme, vai acontecendo algumas situações e ela pede, através de uma desavença que ela tem ali com seu filho, ela pede a ele que ele vá trabalhar para ajudá-la com o sustento da casa, porque de fato ela está realmente cansada. Então esse rapaz, ele começa a procurar emprego, entretanto, como ele está com a saúde emocional e mental bem congelada e até mesmo uma espécie de cegueira mental, ele vai fazendo tudo aquilo de uma forma mecânica, meio chateado, emburrado, até que acontece uma situação em que ele consegue entrar em uma empresa grande e ali o dono da empresa, ele se depara com esse rapaz um pouco meio rebelde, meio revoltado, e ali acontece uma situação em que esse dono da firma, ele acaba contratando esse rapaz e dando a ele uma oportunidade de começar a trabalhar. Prontamente esse rapaz, quando ele chega em casa e conta a novidade para a mãe se alegra e então esse jovem começa a passar por inúmeros processos de transformação a partir do momento que ele começa a assumir a responsabilidade. O dono dessa empresa, ele é cristão, então ele tem uma história, uma trajetória de fé muito grande, onde ele conquistou muitas coisas com muito suor, com muito sacrifício, com muita oração. Então, imagine que um rapaz que estava ali passando por um vício de jogos online, onde ele passava a maior parte do seu tempo no seu quarto, simplesmente vivendo o seu mundinho isolado, enquanto a sua mãe estava ali dando conta do alimento da casa, da limpeza da casa, de todas as situações e praticamente sendo pai e mãe ao mesmo tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, esse rapaz ele vai assumindo algumas responsabilidades no trabalho e ele vai ali convivendo com o dono da empresa, que é uma empresa bastante conhecida, e inclusive esse rapaz ele vai descobrindo ao longo do tempo o tamanho da expansão que essa empresa atingiu e depois ele vai descobrindo o motivo dessa expansão ter acontecido. Então seu chefe ali percebendo através de um discernimento espiritual, provavelmente ali muito explícito ali no filme, que aquele rapaz precisava de ajuda. Então, para que não fosse algo muito incisivo, marcante, algo meio que parecendo ser obrigatório, aos pouquinhos ele vai conquistando a confiança desse jovem e ele vai atraindo esse jovem para que comece a buscar a Deus. Amplie a visão sobre o mundo à medida que ele vai entendendo sobre como funciona a fábrica e aquela empresa. Ele vai ali percebendo que o mundo é muito além de tudo aquilo que ele estava acostumado a viver, do que aquela caixinha, do que aquela casinha e das coisas que ele vivia. E à medida que ele vai ali aprendendo a cada dia mais, com um toque de sabedoria, um toque de inteligência emocional que esse chefe vai ali transmitindo para ele, ele começa a ser ali chacoalhado de dentro para fora, porque ele começa a perceber que a vida é muito além do que tudo aquilo. Mas o mais interessante é que, mesmo sendo chefe e sendo usado como instrumento de Deus ali na vida daquele rapaz,
ele não foi invasivo. Ele foi ali aos poucos explicando de uma forma leve a respeito de como ele foi conquistando as coisas, a respeito de como ele conheceu a Deus e como Deus foi trabalhando na vida dele, até que ele faz o convite a esse rapaz para que ele vá participar de um grupo de oração onde homens se reúnem ali para buscar a Deus, para compartilhar experiências. E esse rapaz fica um pouco intrigado com a proposta, mas ele aceita, mesmo porque ele não conhecia o Deus que a mãe dele já conhecia. E paralelo a tudo isso, a mãe, que era uma mulher de oração, tinha o hábito de se reunir com suas amigas de fé. Então ela trabalhava num salão de beleza e ela começa a interceder pela vida do filho junto com as suas amigas de oração. A oração individual tem poder, a oração em grupo tem poder, e aquelas mulheres cheias de fé, de garra, de esperança e de motivação se propõem ali a orar pela vida daquele rapaz. E embora a mãe seja uma mulher de fé, ele precisava ter a experiência dele, e essa experiência precisava vir de dentro para fora, que ele fizesse essa escolha e não por imposição. Não era a mãe que estava impondo que ele tivesse fé. Era ele que precisava abrir o coração para que ele pudesse viver uma nova história, que a mente dele fosse transformada, que houvesse ali uma metanoia e que ele pudesse ser alcançado através da cura das emoções, porque de fato todo vício é uma fuga. E se ele estava ali passando muito tempo dentro daquele quarto, ele realmente estava ali com a visão completamente limitada. E à medida que ele vai aprendendo e passando por alguns desafios, que ele começa a descobrir que ele é capaz de aprender, que ele vai ali recebendo o seu primeiro salário e que ele vai ali sendo ministrado praticamente por um homem tão sábio, ele vai ali permitindo que o Espírito Santo vá entrando em seu coração e ele passe a ser transformado. Porque a grande mensagem desse filme é essa, o poder da transformação da mente. Chega um momento que esse jovem ele está tão entregue a Deus que ele simplesmente, através ali das experiências espirituais que ele vai passando, com aqueles grupos de oração, a mãe intercedendo de um lado, ele de um outro. Tem uma cena do filme muito linda que mostra ele ajoelhado, orando no quarto, e do outro lado, a mãe ajoelhada no quarto também orando. É uma cena muito linda porque a comunhão e o poder da oração, quando ela é genuína, ela realmente cura de dentro para fora e ela vai ali ressignificando padrões de pensamentos distorcidos, traumas, feridas emocionais. É muito importante o poder da oração. E o interessante também do filme é que, à medida que o tempo vai passando, ele vai adquirindo novas posturas. É nítido que ele vai mudando o posicionamento dele, algumas atitudes, até mesmo dentro de casa. Ele chega mais feliz, ele passa a ajudar a mãe dele com as compras, ele passa a ajudar financeiramente na casa, ele tem alegria em acordar, organizar o quarto dele, a cama dele, as coisas dele. Ou seja, vai ali, de fato, acontecendo um processo de transformação profunda na mente dele, onde ele se sente livre e não se sente preso nem obrigado a cumprir com aquelas obrigações. Mesmo porque a mãe dele ela não estava explorando ele, ela era uma mulher que tinha um equilíbrio emocional. Ela exerceu a reciprocidade com o filho dela, porque ao mesmo tempo ela estava permitindo com que o lado masculino dele, de proteção, de cuidado, passasse a aflorar através dele. Mesmo porque o mundo hoje em dia ele está precisando desse reforço da identidade masculina dos homens. Porque quando uma pessoa passa muito tempo se dedicando em algo que não faz com que a mente dessa pessoa cresça, evolua, com que ela veja a vida de uma outra forma, o homem ele fica numa espécie de infantilidade emocional. E essa infantilidade ela pode influenciar negativamente no futuro dessa pessoa, como homem, como marido. Então achei bem interessante essa parte onde reforça a transformação dele de menino para homem e como ele foi ali se posicionando no decorrer do tempo e também passando por processos extremamente difíceis, porque ele estava sendo transformado, ele estava tendo experiências que os amigos dele naquele momento não estavam tendo. Então, para ele foi difícil enfrentar tudo aquilo, o novo, renunciar a uma vida antiga para continuar uma vida nova, desconhecida, onde ele precisava confiar somente no Pai e no novo que viria. Então, até chegar ao ponto que ele estava tão envolvido, tão fervoroso e tão com a fé avivada,
que ele mesmo, por si só, separou todos os aparatos dos jogos online dentro de uma caixa para doação. Ele não quis mais, ele abriu mão, porque ele sabia, ele tinha sido tocado pelo Espírito de Deus, que aquele vício estava ali afastando ele e consumindo muito tempo dele, tirando o foco dele de coisas que realmente eram importantes. E paralelo a tudo isso, a mãe dele vibrava junto com suas amigas de oração, que estavam ali sempre juntas, uma vibrando pela vitória da outra, uma torcendo pela outra, enquanto as coisas iam acontecendo. E paralelo a tudo isso, a mãe dele também preparou uma surpresa para ele à medida que ele iria crescendo e se desenvolvendo como homem, tomando uma postura de homem, não no sentido que ele tivesse que levar toda a responsabilidade da casa para ele, mas que ele pudesse amadurecer, porque tudo que ele estava aprendendo e quando ele estava convivendo com aqueles homens que se reuniam em oração, a mente dele estava ali sendo ampliada de uma forma significativa e impactante em todas as áreas da vida dele. Ele começou a se perceber e a se ver de uma maneira totalmente diferente. Então, a mãe dele, por ter um equilíbrio emocional e exercer esse equilíbrio emocional através da fé, ao invés dela começar a explorar o filho, ela permitiu que ele exercesse o papel dele de homem, mas ao mesmo tempo também ela era grata, ela reforçava o quanto ele era importante, ela o abraçava, ela o acolhia, ela torcia por ele, vibrava por ele, encorajava, motivava. Então, em nenhum momento ela se comportou de uma forma que pudesse remeter a uma exploração emocional. Muito pelo contrário, ela exerceu um papel de mãe diante do cenário que de fato eles estavam passando, porque ali eram somente os dois. E ela ali foi intercedendo e vibrando pelas conquistas, e ela jamais poderia imaginar que o filho dela pudesse crescer tanto naquele momento da vida dele. E a gratidão dela era tão nítida e evidente que ela começou a se organizar e separar recursos para reformar um carro que ele gostava muito, mas o carro estava bem velho, bem com as peças antigas, e ela reformulou esse carro para ele e com uma forma de gratidão. Então é muito bonito ver essa parte da reciprocidade, um ajudando o outro e um torcendo pelo outro. Quando o homem ele assume a sua responsabilidade de homem, essa atitude ela reverbera de uma maneira positiva, trazendo um equilíbrio no lar e de uma forma geral na humanidade. Então, esse filme ele é bastante importante, cheio de sabedoria, cheio de ensinamentos. Ele reforça bastante a importância da masculinidade e como ela exercida de uma maneira equilibrada, ela pode trazer soluções tanto para a vida da pessoa quanto para o seu lar, quanto até mesmo para evitar relacionamentos abusivos no futuro, porque uma pessoa curada cura, uma pessoa transformada transforma. O filme ele tem como marca principal o resgate das referências, no meu ponto de vista, e a comunicação de forma assertiva sobre a transformação da mente. Ele incentiva as pessoas a refletirem mais sobre o futuro, sobre a fé, sobre a comunicação com Deus, a intensidade dessa comunicação. Tem uma parte específica do filme onde os homens estão ali reunidos e, como ato de fé, eles pegam uma espada que simboliza a forja, uma espada verdadeira, pesada, e eles entregam para que o rapaz, que é o ator, né, principal do filme, ele receba aquela espada e ele segure firme aquela espada. É como se fosse uma comunicação de que ele estaria deixando de ser menino e se transformando em homem, em um guerreiro. E a cada ação que iria ali reverberando na mente dele, ele se sentia forte, ele se sentia encorajado, a fé dele ia crescendo de forma sobrenatural. Até que chegou um momento que o dono da empresa, que tanto o ajudou e que tanto plantou na vida deste rapaz, ele passa por um momento de apuros muito grande, onde ele se viu de mãos atadas, onde nada poderia ter sido feito, porque ele estava perdendo uma parceria muito importante. Então, esse rapaz estava com a mente tão evoluída que ele conseguiu perceber o que estava acontecendo e ele conseguiu encorajar os demais funcionários, que eram poucos funcionários diante da demanda que eles tinham para cumprir. Caso eles não cumprissem, eles iriam perder o contrato e outra empresa iria assumir. Então, esse rapaz, pela fé, ele começou a clamar a Deus, acionou a mãe dele e, consequentemente, a mãe dele acionou o grupo dela de oração e todos ali orando juntos e trabalhando ao mesmo tempo, se esforçaram muito, tiveram ali a sua jornada dobrada e conseguiram alcançar a meta e
O chefe ficou surpreso porque ele não tinha pedido nada disso para os seus funcionários. Ele sabia que seria um sacrifício muito grande. Então, ele estava suscetível a perder de fato esse contrato que era realmente bastante relevante nas finanças da empresa. Então, ali a gente consegue observar que quando você planta o bem, você colhe o bem. No momento oportuno, tudo vai acontecendo. Você planta na vida do outro, você ora pela vida do outro e Deus vai cuidando de você, vai te fortalecendo, vai te encorajando, vai te fazendo perceber que você consegue superar. E quando você olha para trás, à medida que você vai se movendo, se movimentando, veja a importância da movimentação, veja a importância da informação, de você aprender coisas novas, de você se conectar com pessoas saudáveis, que são alianças saudáveis. Então ali, juntos, conseguem fazer o diferencial e toda uma vida, toda uma história é transformada. Uma outra mensagem muito importante que é possível extrair desse filme é o quanto importante nós definirmos o nosso propósito de vida e sob qual ótica enxergamos para que estamos aqui nesse mundo, nessa terra. E então, à medida que você vai se alimentando daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que preenche o teu coração e a tua mente, você vai se curando e você vai se afastando daquilo que gera toxicidade para a tua vida e para a tua história. Você vai ali abrindo mão de coisas que consomem o teu tempo. Quando você coloca Deus como prioridade na tua vida e quando de fato você passa a exercer uma fé de intimidade, quando muitos não estão vendo, e você passa a ser um seguidor de Jesus, sem religiosidade, e você vai aplicando a fé no teu coração, você vai aumentando o teu ânimo e você começa a ter esperança, motivação, você começa a ver a vida totalmente diferente, porque você vai alimentando a tua mente de energia positiva, de informações de valor, e você passa a ter atitudes totalmente diferentes que irão mudar toda uma sentença que possam um dia ter estabelecido sobre a tua vida. E uma das frases mais lindas do filme é quando a senhora que ajuda a mãe do rapaz em oração é uma mulher cheia de fé, ela é muito corajosa, destemida, ela é audaciosa e num momento de situação de conflito, ela vira e fala assim: mantenha o seu coração no céu. Que frase mais profunda! Quanta sabedoria, quanto discernimento! O rapaz, ele aprende a agradecer de forma genuína. Ele vai vivendo os detalhes da vida dele, ele vai apreciando cada detalhe, desde a hora que ele acorda. Cada momento ele vai ressignificando e valorizando de uma forma diferente. E tem um momento do filme também que ele se depara com uma situação que ele não esperava e que foi um desafio muito grande para ele. Mesmo porque durante a nossa trajetória, durante a nossa jornada, a gente vai se deparar com algumas situações que nós não gostaríamos de enfrentar. E ele acaba se deparando com o pai dele, então ele se trava, ele fica chateado, ele não quer ouvir, ele não quer conversar, e com muita calma, com muita sabedoria, o chefe dele, com toda calma, foi lá e tentou fazer com que ele enxergasse aquela situação de uma outra forma. E falou a respeito do perdão, mesmo porque o perdão, ele não necessariamente obriga as pessoas a se relacionarem novamente, caso ambas partes não estejam curadas e abertas. Porque enquanto continua existindo um confronto ou não é possível um alinhamento, a própria palavra de Deus diz: se possível, tende paz com todos. Então, ele no caso, ele liberou o perdão para que ele não ficasse com aquele peso, mas ele não sabia se um dia ele iria ou não encontrar com o pai dele. Mas nessa situação, o chefe dele, que passou ali a ser como uma espécie de discipulador espiritual na vida dele, o ajudou a perceber essa situação com muito carinho, com muita cautela, de uma forma diferente, e ele foi se acalmando, então ele entregou nas mãos de Deus. Porque a vingança é uma coisa, é você querer desejar o mal do outro. Já a justiça, quando você deixa nas mãos de Deus, ela produz transformação na vida daquela pessoa que tentou te ferir. Então, é bom que você entregue e deixe que Deus faça a justiça segundo o que Ele acha melhor, não o que você acha que tenha que ser. Uma outra mensagem muito linda desse filme é a seguinte: pequenos grupos alcançam vitórias grandiosas. Então, não subestime o poder e a força
de pequenos grupos que estão ali alinhados com a vontade de Deus e que estão buscando verdadeiramente em espírito e verdade. Porque onde há uma oração genuína de um justo, ela pode muito em seus efeitos e alcança o trono de Deus. E certamente haverá resposta. Então, encerro o vídeo por aqui, deixando as minhas considerações acerca do filme A Forja. Que esses comentários sirvam de incentivo para você que já assistiu, para que você venha relembrar de algumas coisas, para que venha reforçar na tua mente sobre a importância do poder da oração, da renúncia daquilo que te faz mal. E você que ainda não assistiu, que você possa procurar assistir, porque realmente é um filme muito bom. E com certeza eu assistirei novamente. Que Deus te abençoe e fico por aqui e até o próximo vídeo.